Bom dia, nono ano, tudo bem? Então, véspera de feriado hoje, vamos ter uma pausa, né? Quinta e sexta, voltamos segunda, a todo vapor. Mas hoje nós temos aí uma aula de exercícios somente, né? Do livro 2, capítulo 7. Nós vamos fazer exercícios, tá bom? Mas eu quero dar bom dia para os que estão chegando no horário, muito bem. Bom dia, Bernardo Alves, Bernardo Nunes, Giovana, Cecília, Gabriela, Júlia, Isabelle, João Felipe, João Paulo, Júlia Assis, Júlia Ribeiro, Larissa Risuto, Larissa Teixeira, Letícia, Luiz Gustavo, Maria Eduarda Martins, Matheus Bragança, Camila, Samuel, Sofia Muniz, Sofia Silva, Tiago, Vitória e Matheus Ruas. Parabéns, chegaram no horário, bonitinho, como sempre. Sempre tem os que chegam atrasado e é importante valorizar quem chega no horário, né? Então, gente, professora, é para ir anotando no caderno, fazendo os exercícios no caderno? É. Eu quero que saia da cama e vai fazer o exercício. Combinado? Abri aí o livro, nós lemos, foram várias páginas sobre concordância nominal, casos especiais, nós lemos, demoramos 2 aulas para ler tudo, né? Então, aqui hoje nós vamos fazer os exercícios. Não são muitos, não. São páginas 54, 55, 56, que é de 1 a 5. Mas eu quero que vocês façam tudo hoje. Quem já fez? Quem já fez vai ficar aguardando aí, ó, porque já era para ter feito mesmo. Muito bom, Bernardo. Só aguardar a correção. Ou todo mundo já fez? Não, né? Provavelmente não. Provavelmente não. Caio, você chegou agora atrasado? Página 54. Aí vai até 56, exercícios de 1 a 5. Podem começar a fazer. Vou pôr musiquinha para vocês hoje, tá? Vou pôr uma musiquinha bem bonita também que eu achei. Madu já fez? Joia. Então, quem já fez, só aguardar a correção e ouvir a música. Peraí. Tem uma música bacana hoje também. Eu tô curtindo muito as músicas instrumentais. Eu tenho achado umas legais. Vamos lá. Essa é linda, lindíssima. Tá alto, né? Vou abaixar um pouco. Começa na 54, Sofia. 54 a 56. Essa música vocês conhecem, né, gente? Do Shrek. Isso, Júlia. Não conhece? Ninguém assistiu o filme Shrek? No filme Shrek tem uma hora que toca essa música. Conhece? Sim.
Dani, tá sem som. Era isso. Você se mudou? Multou? O que é isso? Se mutar, mano. O que é isso? É mute. Ah, Mute tá. de tirar Ô, o som. gente, então vocês não escutaram nada que eu tava falando, ué. Antes, eu tava falando que a gente... Eu não sei por que tava sem som, não. Mas, enfim, eu tava falando que a gente vai fazer exercícios da página 54 e 56. Isso vocês escutaram? Eles estão escutando a partir do momento. A gente só não escutou o que você falou agora, que você Ah, acabou de tá. entrar de novo. Isso, tá, obrigada. Então, aí eu falei, página 54 e 56, e eu tinha colocado a música do Shrek. Vou continuar, tá? É no violino e no saxofone. Música de casamento, Matheus? Ah, não, é uma música tocou muito, assim, nos anos 2013, 14. Todo casamento nessa música. É a música do Shrek, isso mesmo, Heitor. É. É linda! Quem tá chegando agora pode fazer um exercício, hein? Página 54. Acabou. Só para descontrair um pouquinho. Vocês ficam tão calados. Descontrair um bocadinho. Podemos corrigir o exercício 1? Não é para ficar deitado, não, hein, gente? É para fazer. Vamos lá. Gente, vamos começar. Leia a tirinha e responda os itens a seguir. Bernardo, você pode ler a tirinha para mim? Que, sinceramente, meu óculos está péssimo. Eu não leio essa letra pequena aqui, não. Para mim, no meu livro, aparece uma letrinha minúscula. Eu não estou gravando, não? Peraí. Tá gravando. Já tá gravando. Tá aqui, tá gravando. Para você não apareceu, Heitor? Para mim tá parecendo que tá gravando. Acho que tá sim, não vou mexer não. Mas enfim, vamos lá. Heitor, tá gravando, né, Cecília? Beleza. Para mim tá parecendo que tá gravando. Vamos lá, gente, vamos perder tempo não. Bernardo, lê para mim a tirinha, por favor. Só a tirinha aí. Do Enfio, chama Graúna.
Bernardo, saiu? Caiu? Quem pode ler para mim, gente? Eu não enxergo isso. Ninguém vai me ajudar? Eu leio, Dani. Ah, leio. pelo amor de Deus. Opa, que bom, surgiu alguém. Vocês estão muito quietos, gente. Para com isso. Página Já pode 54. ler? Isso, por favor. Proibida entrada de estranhos. A placa diz: proibida entrada de estranhos. Mas isto é bom, querem nos proteger dos turistas que depredam a fauna. Os estranhos somos nós. Graúna, olha para mim e me diz: eu pareço uma pessoa estranha? Posso responder por carta? Ok, obrigada. Letra A. Na tira, o adjetivo estranho possui dois significados. Explique cada um deles. Alguém quer dizer ou escrever o que respondeu? Então aqui a resposta seria: o adjetivo estranho, ele pode ser utilizado para caracterizar pessoas desconhecidas e também pessoas diferentes. Então, tem dois significados. Pessoas desconhecidas, é um estranho, né? Ele é um estranho, uma pessoa que eu não conheço, e uma pessoa diferente, excêntrica. Ah, ele é muito estranho, o jeito dele é diferente. São os dois significados para o adjetivo estranho. Letra B. Por que a personagem Graúna prefere responder ao amigo por carta? Porque que ela, é uma brincadeira que ela está falando aí. Posso responder por carta, né? Ela não quer magoar falando, né, para a pessoa, assim, na cara, né? Então, a personagem quer falar com sinceridade, mas não quer magoar o colega. É menos constrangedor fazer isso por carta. Isso é até interessante que parece que no WhatsApp, nas redes sociais, as pessoas têm ficado mais corajosas, né, para escrever o que pensam. E fazendo uma reflexão sobre isso, que aqui é uma brincadeira, né? Uma tirinha fazendo uma crítica, né? Ah, posso escrever por carta? Eu não tenho coragem de falar na sua cara o que eu penso. Mas em relação a temas polêmicos, as pessoas têm escrito muito nas redes sociais o que elas não teriam coragem de dizer pessoalmente. A rede social parece que encoraja a pessoa. Muitas vezes a pessoa escreve demais, né? Então, acaba falando muito, acaba se expondo. É o cuidado que a gente tem que ter, né? Porque teclando, a gente acaba ficando mais corajoso. Né? A gente percebe isso. Letra C. Na tirinha, há um erro de concordância nominal. Identifique-o, corrija-o e justifique sua resposta. Então, o erro aí é o seguinte, que a placa tá assim, o erro tá na placa, né? Que a placa tá proibida com a entrada de estranhos. Então, teria que colocar o A do artigo. Proibida a entrada de estranhos. Porque se está proibida no feminino, a entrada tem que estar acompanhada do artigo no feminino. Agora, se você tira o A, aí pode ser também uma outra construção correta, seria proibido entrada de estranhos. Ok? Então, se você usar com o artigo A, proibida a entrada. Se você tira o artigo A, proibido entrada de estranhos. Ok? Número 2, vocês 2 e 3 e 4, que é na página 55, dá um tempinho aí para fazer, que eu vou pedir alguém para responder, tá? Eu não vou ficar só eu falando, não.
Alguém pode responder para mim? Pode não, eu vou começar agora a intimar alunos para responder. Estava conversando outro dia com uma professora, não vou falar quem é, não. Ela falou assim, ué, na minha aula eles participam. Muita gente participa. Por que portugueses não estão participando? Participando muito pouco. Sempre o Bernardo ou o Caio que participa, ou a Giovana. Vocês têm que falar, gente. Eu falei na aula passada para me mostrar as dúvidas. Ninguém teve dúvidas em relação à concordância nominal que queira perguntar? Eu falei, gente, eu vou até iniciar a aula, que eu tô lembrando. Iniciar a aula tirando dúvidas, né, em relação à concordância. Ninguém está tendo dúvida. Hein, gente? Porque são muitos casos de concordância, né? Não pode deixar de ler aí, né? Tô vendo aqui se tem algum texto legal para a gente ler. Sinceramente, os textos desse capítulo, eles estão muito extensos. Muito extensos. Aí fica chato ficar lendo. Tem um aqui na página 42, se der tempo a gente lê. Agora, sejam sinceros comigo. Vocês estão com os livros abertos? A Sofia lê. Eu vou pedir a Sofia para me ajudar. Eu lembrei. Sofia Muniz, eu estava lembrando. É porque você tem a voz boa. Entendeu? Nossa, passei muita página aqui, peraí. Bom, vamos lá. No exercício 2, preencha corretamente as lacunas a seguir. Letra A. Vou dando as respostas aí. Quando cheguei a casa, era 12:30, e não meio. A gente vê muitas pessoas falando errado, falando meio de meio. Por que é 12:30? Porque esse meia é metade da hora. Meio, usou-se meio, que é metade do dia. O dia está no masculino. O dia, meio-dia, metade do dia. Agora, meia hora é feminino, então, por isso, meia hora no feminino. Letra B. Os colégios de primeiro e segundo, pode ser grau ou graus, fizeram greve, na letra B. Os colégios do primeiro e segundo grau, concordando com o primeiro, ou concordando com os dois graus. Letra C. Ficamos na primeira e segunda fila, ou filas. Se concordar com primeira, usa fila. Se concordar com primeira e segunda, usa filas. As duas construções estão corretas. Letra D. Um e outro aluno passaram. Um e outro, vou usar uma expressão que se usa no masculino e no singular. Não, poderia ser feminino.
e outra aluna, né? Mas sempre no singular. Como é um e outro, no masculino, aluno. Letra E. Os livros estão caros. Caros, porque está concordando com livros no masculino. F. Todas as guarnições militares estavam alerta. A palavra alerta não tem plural, mesmo que todas as guarnições venham no plural, a palavra alerta no singular. Letra G. São homens o mais honestos possível. Ou são homens o mais honestos possíveis. Tá? As duas construções estão corretas. Letra H. A casa tinha as portas e o telhado alaranjados ou alaranjado. Se concordar com telhado ou telhado alaranjado. Se concordar portas e telhado alaranjados. Sempre prevalece o masculino. Ok? Alguma pergunta até aqui? Não? Vou fazer o 3, depois dou um tempinho para fazer o 4. 3. Reescreva as frases seguintes, as frases dos seguintes itens, obedecendo aos comandos que estão após cada uma delas. Letra A. No jogo não foi permitida a entrada de crianças. Elimine o artigo destacado, né, que é o A, e faça a concordância. Então, tirando o A, vai ficar: no jogo não foi permitido entrada de crianças. Simplesmente tira o A e permitido passa para o masculino. Na letra B. Água mineral é bom para a saúde. Introduza o artigo a antes da palavra água e faça a concordância. Vai ficar: a água mineral é boa para a saúde. Se você coloca o artigo no a, no caso, né, o a ou as, ou uma ou umas, o adjetivo vai para o feminino também. Aí passa a ser boa. Ok? Ok? C. Todos os policiais estavam atentos, porque a torcida estava um pouco revoltada com o juiz. Troque atentos por alerta e um pouco por meio, fazendo a devida concordância. Então, vai ficar: todos os policiais estavam alerta, no singular, porque a torcida estava meio, no masculino, revoltada com o juiz. Mesmo que torcida seja feminino, o meio permanece no masculino, porque está dando a ideia de um pouco. Quando dá a ideia de um pouco, não existe a concordância meia, ok? Alguma pergunta até aqui? Todo mundo pegou as respostas? Vamos fazendo aí o 4 e o 5. Vou buscar uma água ali para mim e já volto. Na verdade, eu peguei uma uvinha.
Bom, no exercício 4, nós temos 4. Preencha corretamente as lacunas das alternativas a seguir, fazendo a concordância adequada para cada caso. Letra A. As cartas seguem anexas. Não pode usar anexado, tá? Se usar, só um minuto. Anexado não existe, tá? Então, as cartas seguem anexas. B. Os documentos vão inclusos. Então, os documentos tá no masculino plural, inclusos no masculino plural. Letra C. Eles ficaram muito gratos. Gratos está no masculino plural, porque eles está no masculino plural. E a letra D, ela disse muito obrigada. Obrigada, porque está concordando com ela. Então, retomando, letra A, anexas, letra B, inclusos, letra C, gratos, e letra D, obrigada. Ok? Letra E, na outra página, tá? Na letra E, nós temos: conheci bastantes pessoas na festa. A professora, posso usar bastantes? Pode, porque o bastante, dando ideia de quantidade, ele equivale a muitas. Então, se fosse muito, eu poderia falar: conheci muitas pessoas na festa. Bastantes pessoas na festa. Ok? Letra F. Recebemos muitos convidados, né? Aí, muitos no plural masculino, que convidados é plural masculino. Poderia ser bastantes? Sim, recebemos bastantes convidados. Letra G. Elas são muito honestas. Aqui já está o muito com a ideia de intensidade, advérbio de intensidade. Então, elas são muito, sem plural. Quando é advérbio de intensidade, não admite plural. Então, elas são muito honestas. Na letra H, o filho é tal quais os pais. Então, o filho é tal quais porque está concordando com os pais, que está no plural. Letra I, os filhos são tais quais, tais qual o pai. O pai no singular, tão qual no singular. Letra J, gostaram bastante de vocês. Esse gostaram muito de vocês. Advérbio de intensidade, não tem plural, então bastante. Então, retomando, ficou letra E, bastantes. Letra F, muitos. Letra G, muito. Letra H, tal quais. Letra I, tais qual. Letra J, bastante. Tempinho para fazer as 5? Tempinho sim. 2 minutinhos. Exato que a gente está no horário. Dani, Oi, pode você perguntar. sabe quando vão disponibilizar o boletim para a gente? Sei, segunda-feira. Ontem foi o conselho de classe, né? Vocês nem tiveram aula ontem, segunda é boletim.
Vamos lá? Cinco. Nas frases a seguir, há formas inadequadas quanto à norma culta. Reescreva-as e justifique a correção. Letra A. Por que os namorados preferem andar só, vírgula, detestando as companhias? Aqui vai ser o seguinte, andar só, tá errado. Seria o correto. Por que os namorados preferem andar sós? Madu, quem é esse remetente aí? O que é esse remetente aí que você está falando, marido? Ah, não entendi. Então, a 5, letra A, a resposta vai ser: por que os namorados preferem andar sós? Ok? Porque esse adjetivo só está dando ideia de sozinho. Então, ele tem que fazer a concordância com os namorados que está no plural. Ok? Na letra B. Seu preparo e honestidade raras fizeram dele um funcionário invejado. Seu preparo e honestidade deveria ser rara, se concordar com a honestidade, ou raros, concordando com tudo. Não pode ser raras, igual está aqui. Porque preparo está no masculino, o preparo e a honestidade. O que prevalece é sempre a construção no masculino. Então, poderia ser, seu preparo e honestidade raros é o mais comum. Ou concordar só com rara, com honestidade. Aí vai ser rara. Entenderam, gente? Alguma dúvida? Não? Vamos lá na página, antes da gente encerrar e eu fazer a chamada. Tem um textinho aqui. Eu acho que eu pedi essa atividade para vocês. Um texto pequenininho, que é na página 42. É um trecho de um romance que chama Vento Sudoeste, do Luiz Alfredo Garcia Rosa. Eu queria que... eu vou ler o primeiro parágrafo e a Sofia lê o segundo. Pode ser, Sofia Muniz? Hein, gente? Pode ser? Ok, então tá, Sofia. Começa aí, por favor. Página 42, todo mundo acompanhando aí. Uma coisa voltava com impiedosa insistência e regularidade ao espírito de Spinoza. A convicção de que episódios como o do rapaz era o que quebrava a monotônia de sua atividade de delegado, cada vez mais tomada por tarefas burocráticas. A imagem do policial como investigador de crimes e captor de bandidos correspondia cada vez menos ao cotidiano da delegacia de polícia. Num país marcado por tanta desigualdade, a função da polícia não pode ser outra senão impedir o terceiro mundo de invadir o primeiro. Spinoza sabia disso. Alguns poucos, como ele, também sabiam. Os demais eram tão marginais quanto os que eles prendiam, agrediam e achacavam. Nesse panorama, a história de um homem ameaçado de se tornar assassino pela predição de um adivinho era sem dúvida diferente. Ok. O resto da manhã transcorreu em meio a ofícios, memorandos e processos. Spinoza saiu para almoçar sem escolher previamente o local. Poderia ser um restaurante, um balcão de comida a quilo ou um McDonald's. Qualquer das três escolhas poderia ser feita num raio de 2 quadras. Uma névoa fina filtrava e difundia a luz do sol, produzindo uma luminosidade intensa e homogênea. Os prédios, as árvores, as pessoas e os objetos ficavam incrivelmente nítidos, fortemente iluminados, mas sem sombras. Aquilo chamava a atenção de Spinoza.
da mesma forma que o pequeno detalhe do homem com um dos sapatos limpos e engraxado e outro empoeirado e maltratado. Na verdade, o segundo fato era para ele mais notável do que o primeiro, porque envolvia uma história, coisas que os fatos naturais não envolvem. Porque uma pessoa traria um pé do calçado perfeitamente limpo, enquanto o outro se apresentava descuidado? Não era. Pensava enquanto caminhava, ultrapassava os limites das escolhas possíveis de almoço. Não era e não podia ser porque a pessoa tivesse pisado numa poça de lama ou enfiado o pé num monte de entulho. O sapato não estava acidentalmente sujo, estava sistematicamente mal cuidado. Que tipo de pessoa dedica especial atenção a um pé de sapato e deixa seu par degradar-se por falta de cuidados? O enigma não tinha a menor importância para além da própria pessoa portadora dos sapatos, mas era capaz de provocar longas reflexões, até mesmo pequenas insônias em Spinoza. De imediato, provocou a perda de prováveis locais do almoço. Já estava quase na Avenida Atlântica quando voltou sobre seus passos. Depois de algum tempo, viu-se diante de uma mocinha que o olhava simpaticamente e perguntava: para levar? E, em resposta, ao balançar afirmativa a cabeça, enfiava o sanduíche e o milkshake num saco de papel. Então, aqui trecho de um livro, né? Pelo que a gente percebe aí, temos o personagem principal, o Spinoza, é um delegado de polícia, não um policial, e que ele está com duas dúvidas na cabeça, onde ele vai almoçar, num fast food, e ele também fica pensando, fazendo indagações em relação à pessoa que ele vê na rua, que está com o pé sujo, né, com o calçado sujo, o outro limpo. Então, durante esse trajeto aí, ele vai fazendo essas duas reflexões, né? Afinal, ele é um policial, um investigador, e ele quer saber sobre isso, né? Seria aí um trechinho, né? Sobre esse livro. E depois tem umas questões. Eu não sei se eu já tinha pedido essas questões para vocês lembram? Se eu não pedir, eu vou pedir na próxima vez, porque aí tem uma atividade sobre esse coisa aqui. Página 42, só um minutinho. Não pedi. Não pedi, ótimo. Ótimo que eu vou pedir, então, como atividade, para a próxima semana. Não pedi. Só conferir a última vez aqui. Página 43, pelo menos a 43, 1 e 2. Então, gente, depois, para a próxima semana, eu vou pedir as questões desse texto, tá? Interpretação de texto. É um romance. Aí eu vou pedir as questões, página 43. Eu já estou montando para vocês a programação da semana que vem. Aí vocês vão receber pelo Clesap, ok? Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Eu tenho que fazer a chamada, só um minuto, antes da gente terminar. São muitos detalhes. Mas faltam 5 minutos ainda, tá tranquilo. Estava achando que já estava terminando. Vamos lá. Nono ano. Bernardo Alves. Bernardo Nunes. Pode responder, por favor? Caio. Camila. Cecília. Gabriela. Giovana Cardoso. Presente. Júlia,
Souza. Heitor. Júlia tá, né? Heitor tá. Júlia de Souza tá? Acho que tá todo mundo. Isabelle. João Felipe. João Paulo. Júlia Assis. Júlia Ribeiro. Larissa Assis. Larissa Teixeira. Letícia. Lola. Luiz Gustavo. Maria Eduarda Lima. Maria Eduarda Martins. Matheus Bragança. Matheus Ruas. Samuel. Sofia Muniz. Sofia Silva. Sofia Silva. Tiago. Thierry. Vitória. Só fiquei em dúvida em relação a Júlia. Deixa eu ver. Não está. Ju, como escreve? Giulia. Giulia Cardoso. Bom, gente, então, eu vou encerrar a aula. Vocês têm alguma pergunta a fazer? Acho que não. Por mim mesmo, não. Ok. Quem falou? Giovana. A Giovana. Então tá, gente. Então, bom feriado para vocês, bom final de semana, até segunda, se Deus quiser. Beijos. Tchau, tchau. Para você também. Tchau, gente. Tchau, Dani. Tchau. Tchau. Tchau, Gabriela. Tchau, Sofia.